Bom dia, meus amados, que Deus abençoe onde você estiver. Que a misericórdia de Deus possa alcançar você e assim você poder glorificar o nome do nosso Senhor. Amém? Para você que não me conhece, meu nome é João Batista Rodrigues Caldeira, tenho 59 anos, fui obreiro na Igreja Universal por 8 anos, saí em 2003, na qual eu faço parte até hoje como membro. Mas quero dizer para você que o objetivo desse canal não é para discutir a palavra de Deus, e nem tampouco para tirar você da igreja, seja ela qual for, mas sim para que nós venhamos, através da palavra de Deus, desenvolver a nossa fé em meio a uma tribulação, tanto física e também como espiritual, tá certo? Então, se você chegou até aqui, eu peço que você veja esse vídeo até o final. E se você gostou, compartilhe, deixe um comentário e inscreva no canal, para que o nosso canal assim possa crescer e poder alcançar pessoas que talvez estejam precisando de uma palavra amiga, pessoas que estejam afastadas, que um dia estiveram na presença de Deus e por algum motivo de frustração, decepção, ela acabou deixando, né, saindo da presença de Deus, saindo da igreja, e hoje ela não consegue mais voltar, tá certo? Porque devido a muitos escândalos, devido o que está acontecendo nos dias de hoje. Então eu gostaria de compartilhar com você essa mensagem e assim Deus poder falar ao nosso coração, tá certo? Que Deus te dê o entendimento e a sabedoria e o conhecimento para que nós não venhamos depender de comer na mão do homem, mas sim exclusivamente na mão de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o nosso alimento diário, ela é a lâmpada para os nossos pés. Então, se você está nessa condição, eu quero dizer para você que Jesus, ele está aí pertinho de você. Não importa a situação que você esteja, confia em Deus. Talvez um dia você esteve na presença de Deus e hoje você tem saudade de voltar, mas você está tão decepcionada devido ao que você tem assistido e talvez você tenha visto, né, assistido, entrado em canais que não tem nenhuma edificação para você, muito pelo contrário, afasta você mais ainda da presença de Deus, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos à palavra que você vai acompanhar aí, que está compartilhando com você, tá certo? Nós vamos falar sobre a parábola do semeador, tá certo? Eu quero dizer que eu vou colocar aqui os óculos aqui, porque nessa idade você já viu, as vistas já começam a ficar meio embaçada, né? Mas isso não é, isso o problema é nosso mesmo, né? Devido os cuidados do dia a dia que às vezes a gente não tem e a gente acaba prejudicando a nós mesmos, tá certo? Vamos lá ao texto sagrado. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se assentou, e todo o povo estava em pé na praia. Olha que maravilha! Gostaria que você atentasse nesse versículo, né? Naquela época não existia alto-falantes, né? Microfones, enfim. Jesus, ele saiu e essa grande multidão acompanhou Jesus, de sorte que ele parou ali na praia, sentou no barco para falar com essas pessoas. Imagina para a voz de Jesus alcançar aquela multidão. Hoje, nas igrejas, infelizmente, que tem microfone, né?
Às vezes a igreja está cheia, mas às vezes a pessoa ela vai simplesmente só para ouvir um cantor ou um pregador e às vezes ela nem ouve. Quando a pessoa sai, você pergunta à pessoa o que foi pregado. Ela não sabe porque ela estava simplesmente com o celular na mão, conseguindo ali algo para ela pôr nas redes sociais. E ela acaba saindo vazia. Imagina aquele povo que acompanharam Jesus, que era multidões, e estava ali na praia. Como que Jesus, para ele espalhar a voz dele para aquela multidão que estava ali sedenta? Eu imagino que ele estava contra o vento, né? Porque ele falava e o vento, eu creio, assim creio eu. Eu não sou nenhum teólogo, eu não sou nenhum pastor, eu não tenho nenhum conhecimento nesse sentido. Eu imagino que ele pregava a favor do vento, né? Que o vento levava a palavra de Deus até aquela multidão, porque sem o microfone, como é que você vai ecoar, né, o som até aquelas pessoas? Mas o importante é que aquelas pessoas, elas ouviam, estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Então hoje eu sei que é difícil na igreja, né, devido aos escândalos, devido a tanta coisa que cada dia está acontecendo, e já tem um tempo que eu não faço vídeos, né, live, mas eu quero voltar a fazer porque eu tenho acompanhado, né, alguns canais, muita coisa aí, e eu quero, não para que venha escandalizar, mas para que você venha a despregar desse sistema religioso e assim viver somente para Cristo. Porque Jesus ele prometeu que ele está às portas. E se nós hoje for dar ouvido só o que o homem fala, minha amiga, você vai perder a sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos prosseguir aqui no texto, esse texto maravilhoso. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos secaram, cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, Jesus, depois que ele pregou por palavra essa parábola, ele retirou. Só que quando Jesus ele chegou em casa, né, os seus discípulos eles quis uma explicação dessa parábola, porque nem eles mesmos entendiam a palavra, porque, como Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça, e aí você vai entender o porquê Jesus ele disse: quem tem ouvidos, ouça.
Vamos prosseguir. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dadas. Para você ver que nem todos que vão à igreja, aí você vai entender o porquê que a pessoa ela sai vazia, porque não é dada, porque ela não foi ali realmente sedenta para se encher da palavra. Hoje, infelizmente, são muitos ouvintes, até mesmo teólogos, e não estou aqui para condená-los, ninguém, porque um dia também eu estive mal. Mas infelizmente, hoje em dia, principalmente a geração nova, tem muito ouvinte, e nós não devemos ser somente ouvinte, mas praticante, tá certo? Então, olha o que diz a palavra. Pois ao que tem, dar-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, quer dizer, com ouvido natural, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis com os olhos naturais, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendem com o coração, nem se convertem, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vides e não viram, o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Ouve, pois, vós a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Engraçado. Aqui Jesus está falando por causa da palavra. Hoje em dia, desculpa, hoje em dia a gente vê os escândalos, né, a perseguição, mas não por causa da palavra. A gente vê hoje os escândalos dentro das igrejas, e aí eles usam essa palavra para falar que é por causa
da palavra, mas não é por causa da palavra. Mas aqui Jesus estava falando é daqueles, né, por causa da palavra, que antes os profetas, os cristãos eram perseguidos, eram mortos por causa da palavra. Mas hoje, os escândalos que estão acontecendo não é por causa da palavra. Aí eles pregam na igreja, olha, a igreja está sendo perseguida, mas não é a igreja que está sendo perseguida, mas sim aquele pregador que fez besteira, que escandalizou. E Jesus permite essas coisas. Depois eu quero estar fazendo um vídeo ou uma live falando a respeito dessas situações, tá certo? No que a gente está vendo hoje. Mas para terminar aqui, para não ficar muito longo, vamos ao texto final aqui, só um minuto. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e entende, e dá fruto, e um produz 100, outro a 60 e outro a 30. Amém? Então essa é a palavra de hoje que eu quero deixar para você. Você volta lá na palavra e medita, leia, pede a Deus sabedoria para que você venha firmar na palavra, tá certo? Então, essa é a palavra que Deus me tocou para deixar nessa manhã para você. E se você está aí desacreditado, né, devido, como eu falei, muitos escândalos, muita decepção, você foi decepcionado na igreja que você estava, e você foi para outra, e não fica assim, não. Deus, ele chama você. Não deixa morrer a fé que há em ti. Porque o único meio de Jesus não poder nos resgatar é se eu perder a fé. Mas pelo fato de você ter falhado, todos nós falhamos. Até os profetas, né? Os pregadores, aquelas pessoas que tinham o segundo coração de Deus, falhou e talvez eles pecaram até mais do que você, até mais do que eu. Mas Deus, ele foi com eles, assim como quando eles reconheceram o seu pecado, se humilhou para Deus, reconheceu que precisava de Deus. Aí sim, eles alcançaram a misericórdia de Deus. Então, seja qual for o seu pecado, qual foi o seu erro, não importa. Talvez te julguem, te joguem pedra, mas lembra que o único que pode salvar a sua alma é aquele que veio a esse mundo, que deu a sua vida, que amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que veio, padeceu, foi humilhado, mas ressuscitou o terceiro dia, e ele prometeu mandar o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele está aí perto de você. Basta você tomar uma atitude, basta você reconhecer e parar de ver certos canais que não te levem a nada. O engano está por toda parte. Eu saí de obreiro, mas hoje eu não concordo com muita coisa que a igreja faz, mas eu não saio da igreja, não é por causa da igreja, não é por causa de pastor, porque quando eu fui para a igreja,
eu olhei exclusivamente o nome que estava naquela parede: Jesus Cristo é o Senhor. Hoje eu sei que eu sou taxado como um caído, porque hoje, às vezes eu faço, já tem muito tempo, né, que eu não faço vídeo, mas quero voltar a fazer, levando as pessoas a sair desse sistema religioso e viver a palavra de Deus. E eu sei que hoje eu sou taxado como um caído, mas isso não importa. O importante é que eu sei como é que a minha vida está diante do meu Senhor, tá certo? Então eu peço a você que tenha paciência, vê esse vídeo até o final, medita nessa palavra, procura ler a palavra de Deus. Se você não está tendo força, escreve nesse canal, deixa um comentário lá. E se você vê que eu possa estar ajudando você através da oração, de um jejum, eu vou fazer isso com muito prazer, tá certo? Então que Deus abençoe você, que você tenha um dia, uma noite, uma tarde maravilhosa e que você possa vencer esse problema que você está enfrentando, tá certo? Um abraço, fica com Deus e até a próxima em nome do Senhor Jesus.